Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Vamos para a palavra de Deus em Daniel, capítulo 5, a partir do versículo 12, que diz assim: Portanto, se achou nesse Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando o sonho, e explicando enigmas, solvendo dúvidas, o qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-me, pois agora Daniel, e ele dará a interpretação. Essa passagem vai resumidamente aqui para vocês entenderem, em Daniel capítulo 5, vai dizer sobre o banquete que o rei Belsazar estava fazendo de forma que ofendeu a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, fazendo o que não era para fazer diante de Deus. E o que acontece? Uma mão misteriosa escreveu algo sobre o lugar, sobre umbral, a parede, e ele não conseguia entender o que era, e muito menos aqueles que estavam ao redor dele, que eram sábios, né? Pessoas que tinham, entre aspas, poderes de adivinhação, não conseguiam entender o que estava escrito. E nesse versículo 12, lembraram-se de Daniel. Então, no versículo 13 vai dizer: Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e falou o rei, e disse Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz do entendimento e a excelência da sabedoria acha em ti. Isso o rei Beltesazar. O rei Belsazar, né, que na verdade falou com Daniel. Acabaram-se de introduzir a presença dos sábios, os astrólogos, para lerem essa escritura e me fazerem saber da interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu vou fazer uma pausa aqui e fazer você trazer à memória que Deus fez com que Daniel fosse prisioneiro na Babilônia, mas Deus ele não introduziu Daniel na Babilônia como um prisioneiro qualquer. Deus fez de Daniel governador. Deus deu para ele esses dons que foi falado aí em cima. Deus deu sobre Daniel o dom da excelência, o dom da ciência, o dom do entendimento, da interpretação de sonhos. Daniel, ele explicava enigmas que era impossível de pessoas entender porque Deus dava isso para ele. Daniel, ele tinha o dom de resolver situações difíceis que ninguém conseguia resolver, mas porque foi Deus que deu. A partir do momento que Belsazar toma o poder e que o seu pai sai do poder, Daniel é esquecido, Daniel é deixado de lado. Belsazar, ele começa a agir de forma mundana, a praticar idolatria, desrespeitar o Deus Altíssimo. Lembrando que Nabucodonosor teve um encontro com Deus, Deus colocou ele como animal, para ele saber que a glória, a honra, o poder era de Deus. E Belsazar era filho de Nabucodonosor. Ele viu o que aconteceu com seu pai. Por que eu estou chamando essa atenção aqui para esse aspas? É para você entender que não é só porque você vê acontecendo algo. Às vezes a criança vê acontecendo algo, mas não aprendeu a lição com aquilo, porque o coração estava longe de Deus. Se acontece algo, eu vou tomar cuidado para que aquilo não se venha para mim. Eu prefiro aprender com o que eu vejo do que aprender com as minhas ações. No versículo 16 diz assim: Eu, porém, tenho ouvido dizer que de ti podes dar interpretação e resolver dívidas. Agora, se puderes ler esta escritura, faze-me saber a sua interpretação, e serás vestido de púrpura, e terá cadeias e ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro dominador. Então respondeu Daniel e disse à presença do rei: Os teus dons fiquem contigo, dá os teus presentes a outro. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, a glória e a magnificência. Quem deu foi Deus. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações, línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matar, e quem queria dava vida, a quem queria engrandecer e a quem queria abatia.
Daniel falou para ele, olha, eu não quero seus presentes. Porque ele chamou Daniel porque ninguém conseguia dar a interpretação que ele queria. Todos que foram chamados antes de Daniel. Daniel foi a última pessoa que ele ia chamar, porque Daniel não era nem lembrado. Mas aí lembraram de Daniel quando chegou o final do cerco, o homem que Deus tinha colocado naquele lugar. E Daniel fala para ele, eu não quero seus presentes, não quero nada, eu vou ler para você. E lembrou que quem deu poder para Nabucodonosor foi Deus. Que quem quisesse que morrer, morria, quem quisesse que viver, vivia. Deus colocou o mundo praticamente nas mãos de Nabucodonosor e o poder nas mãos dele. No versículo 20 vai dizer assim, mas quando seu coração se exalçou e seu espírito se endureceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua própria glória. Agora eu falo para você, quem vai lembrar que Nabucodonosor sobe e olha aquela cidade da Babilônia e diz que foi ele que fez, que era para a glória dele. Ele se encheu de glória. Ele deu a ele como que eu vou dizer, a própria adoração, adorou a si mesmo por aquilo. Se esqueceu de quem foi que deu. Ele deixou Deus de lado. Nem os deuses que, entre aspas, ele servia, ele engrandeceu. Ele engrandeceu a si próprio. E o que Deus fez com ele? No versículo 21, Daniel continua dizendo para Belsassar dessa maneira, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante aos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses, e fizeram comer erva, como bois, e pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu a Deus, o Altíssimo. Amém? Tem domínio sobre os reinos dos homens e quem quer constitui sobre ele. Quando Nabucodonosor passou por isso, que ele passou um tempo como animal, que ele voltou à consciência, ele pôde entender que ele não era nada se Deus não permitisse. Ele reconheceu a sua pequenez e reconheceu a grandeza do Deus Altíssimo. Aí no versículo 22, Daniel continua falando, e se tu, seu filho, Belsassar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste de tudo isso. Ele quis dizer que como Belsassar viu o pai dele naquela situação, um homem tão poderoso, um homem que fazia o que queria e acontecia porque Deus deu na mão dele o poder para fazer aquilo. Ele ser ou não ser. Porque quem tem o poder é Deus que permite. Quem tem força é Deus que dá. Ele falou, você vendo o que o teu pai passou, você não se humilhou diante de Deus. Agora no versículo 23. E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos vasos da casa dele perante ti. E os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebeste vinho por eles. Olha o que ele fez. Ele pegou o que era santo, o que era sagrado e colocou vinho para beber. Ele pegou o que era puro, colocou na mão de quem era impuro. Todos nós sabemos que as coisas de Deus não era qualquer um que tocava. Ele tocou, além de tocar, ele deixou aquilo impuro. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, e de pedra, que não vê, não ouve, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Além dele pegar as coisas santas de Deus, do templo de Deus, e colocar em lugar que não era o lugar para estar, além de colocar vinho na taça que era santificada para as coisas de Deus, que nem aqueles que eram sacerdotes tocavam dessa maneira para poder consumir nada. Ele ainda vai lá e coloca vinho e coloca na mão de pessoas impuras. Tudo isso ele fez. E ainda adorou a todos os deuses, como foi dito aqui. Mas ao Deus Altíssimo ele não glorificou. Ele adorou a tudo que foi Deus, mas ao próprio Deus Altíssimo ele não glorificou. No versículo 24 vai dizer, então, dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu essa escritura. Aí Daniel fala, então por que você fez tudo isso? Além de adorar todos os deuses e não adorar a Deus, ele mandou a mão escrever. Aí vai lá, Daniel começa a explicar. Esta, pois, a escritura que escreveu. Mene, mene, tekel, farsim. Essa é a interpretação daquilo. Mene,
Contou Deus o teu reino e acabou. Contou Deus o teu reino e acabou. Ele nem começou a reinar, Deus contou e já encerrou, não vai mais reinar. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta, ou seja, Deus mediu, ainda assim pesou ele. Ele fez tudo isso e Deus pesou na balança o que ele tinha feito, para ver se achava alguma coisa boa para equilibrar. Porque Nabucodonosor, Deus colocou com os animais, mas Nabucodonosor teve arrependimento. Agora o filho dele viu. O filho dele soube quem Deus era, mas ainda assim ele fez tudo ao contrário e fez pior do que o pai dele. Então Deus ele pesou na balança, porque melhor é você não saber. Melhor é você não entender, porque quanto mais você sabe, mais Deus vai pesar na balança. Porque aquele que sabe quem Deus é e não adora ele, adora outros deuses. Aquele que sabe da responsabilidade que tem e não faz o que tem que fazer. Aquele que faz ao contrário à vontade de Deus. Tudo isso é pesado na balança. E esse filho de Nabucodonosor foi achado em falta. O Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Ou seja, naquele momento, Deus entregou o reino na mão dos persas. Então mandou Belsazar que vestisse a Daniel com púrpura, e que pusesse uma cadeira de ouro ao pescoço, e que proclamasse a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário o Medo ocupou o reino na idade de 62 anos. O que isso tem a ver, pastora, com tudo isso, dessa palavra? Tem a ver o seguinte: quando você não está preparado para estar no poder, quando você não está preparado para ter uma autoridade, quando você não está preparado para reger um algo, você pode se afundar. Aonde você não está preparado para colocar a mão, você não deve colocar a mão. Na grande realidade, quando o filho de Nabucodonosor ele toma o poder, ele teve uma experiência. Porque a Bíblia vai dizer que ele pesou, Deus pesou ele na balança. Se Deus pesou ele na balança, é sinal que ele tinha tido uma experiência. Ele viu o que estava acontecendo. Ele viu o reinado do pai. Ele viu quanto tempo o pai passou com os bichos. Ele viu que foi Deus que fez aquilo. E ele viu quando Nabucodonosor voltou à consciência que ele falou com a boca dele, que reconheceu que o Deus do céu era Deus sobre os deuses. Mas ainda assim, ele, na hora que tomou o poder, ele resolveu festejar. Festejando, exaltando a carne, as coisas da carne, adorando a outros deuses, tocando no que é santo e tocando e fazendo aquilo que era puro, impuro, fazendo tudo que desagradava ao Senhor, fazendo tudo que Deus não queria que fizesse. Deus pesa ele na balança e fala: não, foi achado em falta. Então, a partir de hoje, contado está o teu reino. Então, às vezes, a pessoa vai estar até para receber um algo da parte do Senhor nos dias de hoje. Mas o que acontece? A pessoa pegou aquilo, subiu na cabeça. Subiu na cabeça, ele vai agir com o coração. E a Bíblia diz que nós não podemos agir com o coração porque o nosso coração é enganoso. Mas nós temos que agir segundo a vontade de Deus. O nosso coração vai nos levar a fazer coisas que não é para fazer. Nosso coração vai nos levar para caminhos que não é para a gente ir. Mas quando nós estamos voltados para o Senhor, nós queremos ir para um lado, Deus nos leva para outro. E nós vamos para o que Deus do que Deus quer que nós vamos, porque nós sabemos que o que Deus tem para nós é muito maior e melhor. Mas quando nós vamos pelo nosso coração, Deus faz isso. Deus desce, Deus observa, Deus pesa na balança. Uns Deus ainda coloca na luta, na prova, no preço, para poder Deus ainda ter tratar com a pessoa para a pessoa melhorar. Mas outros já viram quem Deus era, já em como foi Belsazar, já viu quem Deus era, já viu o que Deus fez, já viu experiências próximas, mas parece que não entrou no coração, não conseguiu compreender, porque tem gente que vê a mão de Deus trabalhando, mas não enxerga, não ouve, porque eu não sei que mistério que é esse que acontece, e o coração se fecha e ainda assim age pela própria vontade, pelo próprio querer, pela própria concupiscência, e esse Deus pesa na balança. Se ele não achar nada
prol a pessoa e só achar contra. Deus, ele faz assim: teu ministério é esse. Era para ser longo, mas como foi achado em falta, eu encerro o teu ministério aqui. Às vezes muitos vão pensar assim: mas Deus me chamou, e quem tem promessa não morre. Quem tem chamado não morre. Quem foi que disse? Deus, ele pesa na balança. Aquele que não está na balança certa, que não tem nada pró, só coisa contra, Deus encerra o chamado ali. Deus faz como que o Senhor fez com este homem, porque ele teve a oportunidade de lembrar o que foi que Deus fez antes de fazer tudo que lhe aprouve fazer, desrespeitando ao Deus Altíssimo. Mas, pastora, como eu desrespeito? Cada um julgue-se a si mesmo, analise o homem a si próprio. Mas aquele que age de acordo com a própria vontade, se esquecendo de quem Deus é, porque Deus permitiu chegar no poder, porque Deus permitiu ter alguma coisa, porque Deus permitiu estar em uma posição, esse Deus vai fazer com que essa pessoa ela venha ter um despertar. Mas no caso ali desse homem, no caso do filho de Nabucodonosor, Belsazar, Deus escreveu na parede com a mão forte de fogo para que ele pudesse saber, e não somente ele, mas todos que estavam dentro daquele palácio, que o Deus Altíssimo que tocou no pai dele, Nabucodonosor, iria tocar nele também. E foi isso que Deus fez, porque quando ele chama a Daniel, ele vai dizer que ele chamou a muitos. Ele chamou ali a muitos para poder fazer com que ele entendesse. Ele chamou sábios, chamou astrólogos, um monte para poder interpretar aquilo, e nenhum foi capaz de interpretar. Por isso que Daniel entrou e falou: do mesmo jeito que Deus tratou com teu pai, e ele vai tratar com você. Só que com a diferença: você viu, você ouviu, e você ainda assim pecou contra Deus. Foi pesado na balança, achado em falta. O seu reino acabou aqui, vai ser entregue na mão dos persas, ou seja, eu pego de você e entrego a outros. O poder que era para ainda estar na família de Nabucodonosor encerrou ali, por causa da decisão de Belsazar. E foi pesado na balança, achado em falta, e a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite ele foi morto. Então, com Deus não tem meio termo. Deus não é Deus de brincadeira. Então, passe o que passar, respeite. Honre ao Senhor, para que o nome dele venha a ser glorificado sobre a tua vida. Porque Deus não é qualquer um. Sofra, padeça pelo nome dele, aguente as pancadas da vida, porque o Senhor te fará vitorioso. Mesmo que num determinado tempo você esteja esquecido, porque Daniel foi deixado de lado. Porém, foi lembrado seu nome quando ninguém mais pôde interpretar. Aí lembrou-se, há um homem que tinha dons, que interpretava, que Deus revelava. Mas quando lembrou de Daniel, não lembrou de Daniel somente de Daniel, o homem, mas lembrou de Deus. Porque quem carrega a presença de Deus como Daniel carregou, não foi lembrado de Daniel, mas foi lembrado do Espírito, que eles chamavam de Espírito dos deuses, né? Que estava sobre Daniel, mas era o Espírito Santo do Altíssimo Senhor, o único Deus existente que estava sobre a vida de Daniel. Então não importa onde você estiver, se for no palácio ou se for fora dele, se o Espírito Santo de Deus estiver sobre a tua vida, grandes coisas ainda fará, ainda que esteja no esquecimento. Deus fará teu nome ser lembrado. E eu vou dizer, essa palavra é para dois tipos de pessoa. Para a pessoa que recebe algo grande, mesmo sabendo do poder de Deus, se esquece de Deus, deixa Deus de lado. Adora outros deuses, faz tudo que lhe apraz a carne. Deus vai tratar com esse e vai pôr um ponto final, porque ele é Deus. E também para um outro tipo de pessoa que tem um chamado, que durante um tempo foi deixado de lado, foi tirado do palácio, tirado do poder, tirado da autoridade, mas o Espírito de Deus não foi tirado dele. Esse será lembrado, porque aquele que aparece e se esquece de Deus, Deus tira ele. E aquele que desaparece, mas honra o nome de Deus, Deus exalta ele. Essa é a palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.